O meu caso, ele começou mais com uma ansiedade social mesmo. Uma fobia social, né? Que dado o nome de ansiedade social, fobia social. Foi ali onde a coisa se agravou. Eu sempre tive uma condição ante a ansiedade, até porque eu sou fruto de uma geração ansiosa. Acho que todas as pessoas parecidas ou perto da minha idade convivem com ansiedade. Mas na fobia social é onde virou um transtorno, porque ficou intransponível. Ficou afetando... Dá um exemplo, assim, de situações que... Em 2019, Drauzio, não muito longe daqui, eu tinha ali meus 21 anos ali, e eu saí de casa no ano inteiro, 5 vezes. 5 vezes você pôs o pé na rua, é isso? 5 vezes eu pus o pé pra fora de casa. Eu tô contando as vezes que eu fui na portaria dar um recado pro porteiro. Começou com que idade? Eu mudei pra um colégio, e nesse colégio eu sofri muito bullying por 8 anos. Daí foi da infância até toda a adolescência, até chegar na fase adulta, porque eu fiz todo esse colégio até a fase adulta, e esse bullying, ele de certa forma se cristalizou em mim e gerou uma fobia social que eu convivo até hoje. Mas era um bullying por alguma característica pessoal, física, ou era um bullying generalizado, assim? Era generalizado, mas como eu era uma pessoa muito quietinha e como eu era uma pessoa muito pacífica ou muito talvez passiva, eu não respondia à altura, eu não fazia nada, eu sempre abaixava a cabeça e aceitava, porque eu só não queria conflito. Era um bullying que era sobre a minha personalidade, eu era muito quieto, as pessoas falavam que eu sempre estava meio dormindo, eu sempre fui muito lento, então as pessoas falavam que era muito lento, muito desligado, e era um bullying sobre as minhas características físicas também, sobre eu ser muito alto, características faciais, eu tenho uma orelha um pouco mais grande, eu sempre fui muito alto, cresci muito rápido na adolescência, então era um bullying generalizado, voltava tudo porque era um ataque, porque eu basicamente era um alvo frágil, eu era um alvo fácil, onde você pode atacar, você pode xingar, porque você consegue crescer hierarquicamente ali na cabeça dos jovens, assim. Dali que surgiu a minha ansiedade social, que eu carrego até hoje. Seus pais não estranhavam esse teu comportamento? Não? Eles estranhavam, eu tinha vergonha de falar, inclusive pra eles. Porque na minha cabeça era uma coisa que não era só a humilhação do bullying, mas era uma humilhação que eu fazia pra mim mesmo, por estar sofrendo bullying, por estar sendo humilhado. Cara, eu estou passando por uma humilhação e tenho vergonha disso, porque eu sinto que eu deveria fazer algo, sabe? Então veio muito nesse lugar da vergonha, então eu acabei escondendo muito bem dos meus pais. Eles foram saber quando eu era adulto e eles olharam pra situação, eu contei tudo pra eles quando eu já saí do colégio, falei assim, olha, agora eu tô num momento onde eu tenho a cabeça feita pra contar pra vocês, pra me abrir, pra ser vulnerável, me abrir, não falava nem pra psicóloga, nem pra ninguém, ia no colégio e era um assunto morto, assim. E quando eu contei, meus pais desabaram de chorar e falaram, puxa vida, tudo que eu queria era ter feito algo, ter sabido sobre isso no momento onde você não podia fazer, feito por você. Mas que pena que você não contou, e realmente não contei porque eu senti muita vergonha, mas veio numa posição de arrependimento, assim, dos meus pais, de uma culpa que eles não carregam. Definitivamente existem outras pessoas culpadas no bullying, mas meus pais não carregam essa culpa. Quando você descobriu que isso estava acontecendo, que você tinha um problema real ali que tinha que tentar resolver, como você fez além de conversar com seus pais? Que medida você tomou? Quando eu saí do colégio, o pensamento que surgiu na minha cabeça foi, e aí, é isso mesmo? Eu fui humilhado por muito tempo e ficou por isso? Depois eu cheguei na resposta que sim, as coisas são assim mesmo, mas é aquela coisa, se uma cobra te pica, você não vai brigar com a cobra porque ela te picou, vai procurar cura, vai procurar tratamento. Então foi aí que eu decidi, depois de muita coragem, começar a me consultar com um psiquiatra. E nesse momento o psiquiatra entendeu que eu tenho ansiedade, que eu tenho uma ansiedade social, que eu tenho uma ansiedade generalizada, e eu falei pro psiquiatra, olha, inclusive estar aqui fazendo essa consulta pra mim é muito difícil. E daí ele falou muito sobre a dessensibilização do medo, você precisa se expor, foi quando eu comecei a me expor. E ele falou sobre tratamentos médicos, clínicos, de remédios, que quando você tem um problema como ansiedade, depressão, você tem uma doença. E doença se resolve com medicina. Então comecei a usar da medicina e realmente minha vida mudou completamente. Ressignificou muita coisa, eu saí daquele lugar de ódio, de revolta, e comecei a entender, comecei a refletir, e comecei a tratar a minha ansiedade social, que é o mais importante, você pensar em você. Assim que você entendeu a magnitude do problema, que medidas práticas você tomou? Terapia, eu fiz acompanhamento com psicólogo, fiz acompanhamento com psiquiatra, até hoje inclusive tomo remédios, são ansiolíticos que eu tomo pela fobia social, por causa da fobia social, que é o meu tipo de ansiedade ali, e muita reflexão.
observar, tentar ressignificar tudo que você viveu, ressignificar a dor. Uma coisa que eu fiz também foi, pra mim funcionou, mas é muito agressiva até, foi ligar a câmera. Foi ali que eu comecei a fazer a produção de conteúdo, a querer me comunicar com as pessoas, muito nesse lugar de eu não falo com ninguém, porque eu sou um cara muito fechado, tô na minha casa, eu quero começar a falar com as pessoas. Então eu comecei a ligar a câmera, comecei a falar, foi ali onde tudo começou. Até hoje tem sido esse o meu movimento, o meu cerne, no meu coração, assim, até hoje tem sido esse o mantra, que é eu quero falar com as pessoas, quero poder falar. E que mudanças práticas na vida? Por exemplo, aí você entendeu e começou a se defender desse problema que você tinha. Aí você conseguia sair para a rua, conversar com as pessoas, com pessoas estranhas. A fobia social ela é muito cruel, porque ela exige que você tenha uma dessensibilização mesmo. Você precisa começar um pouquinho, começar a ir na portaria, daí você dá oi pro porteiro, dá oi pra faxineira, vai na padaria um pouquinho, vai saindo. Você não consegue entrar numa balada, é pavoroso no primeiro momento. Então ela demanda um processo. Até hoje, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de ir no mercado. Como toda ansiedade, né, é um sentimento completamente irracional, é só um medo absoluto de hormônios que são bombeados no seu sangue, você não consegue praticar, você não consegue fazer o que tem que ser feito por conta desse medo irracional e que toma todo o seu corpo que você sente. Aí você foi para a internet, foi criar conteúdo. Você acha que você foi por esse caminho, pela dificuldade que você tinha no caminho da maioria das pessoas? O caminho tradicional. Tradicional. Com certeza. Eu falei para meus pais assim, depois de viver o colégio, desabafar para meus pais, eu falei para meus pais assim, olha, eu quero ser alguém na vida, mas eu não vou conseguir enfrentar uma faculdade. Eu não vou conseguir estar mais numa sala de aula. Eu não consigo. O medo é demais. Meus pais entenderam e falaram, mas o que você quer fazer, filho? Pai, você pode me dar um espacinho ali no meu quarto? Eu fiquei por muito tempo no quartinho da despensa, no quartinho da bagunça. Eu fiquei morando no quartinho da bagunça porque era um lugar que dá pra gravar. Junto o dinheirinho que eu tenho, pego uma câmerazinha e vou seguir pra esse caminho. No começo era uma coisa bastante rústica, assim, o softbox, que é a iluminação, né? A caixa de luz pra iluminar pro vídeo era uma caixa de papelão que eu peguei. Eu forrei com alumínio, botei uma lâmpada e um papel TNT e fiz 2 caixas de luz artesanal ali. Então eu falei assim, pai, eu sei que é muito doido ouvir isso, mas eu realmente não consigo, mas pode ter certeza que eu vou fazer de tudo pra te dar orgulho aí. Mas uma faculdade eu não consigo enfrentar por ser social. Você, quando era pequeno, ia à escola, sofria bullying. Você escondia dos seus pais. A escola devia saber que você era um menino abusado. Com certeza. Né? Como você acha que isso tem que ser tratado nesse ambiente? Eu acho que é muito importante para os pais identificarem alguns traços. Por exemplo, a criança está ficando um pouco mais ansiosa para ir pro colégio, no outro dia ela parece que não quer muito, às vezes você pode pensar que é preguiça. Observa as notas também. A criança tem tirado notas menores, quem é humilhado, quem é pisoteado, não tem energia mental para estudar. Então observa as notas, observa como a criança reage a ter que ir no colégio. Vamos no colégio, infelizmente não vai ter feriado. Observa que a criança fala, não, meu... Se a criança fala assim, não tem feriado, mas tá bom, vamos lá. Ou se a criança se desespera, chora porque não vai ter feriado, observa, talvez ela esteja sofrendo. Alguns traços, observa como a criança volta do colégio, como ela vai e ela volta. Ela vai ansiosa e volta frustrada, ela volta chateada, cabisbaixa. Observe. Pra escola é muito delicado aí, porque enquanto não é falado, enquanto não é público, enquanto não é revirado, é confortável para muitas escolas. Para você que é professor, eu acho que você deveria observar os seus alunos, cuidar deles, porque você acaba sendo a ponta de lança mais do que o diretor da escola, mais do que as pessoas que têm a regulação da escola na mão, o regulamento. Você é uma pessoa que está com eles, você tem a oportunidade de ajudar. Então o trabalho do professor é lindíssimo, eu acho que você poderia acompanhar um pouquinho mais de perto os seus alunos. Eu acho que para o professor a recomendação é essa. Acompanha um pouco mais de perto, vai lá, pergunta, pune as crianças, porque a criança ela vai pro caminho mais fácil ali. Se você não tiver uma punição para a criança que está praticando bullying, ela vai continuar. Então pune a criança, castiga a criança, dá uma suspensão para a criança que está fazendo bullying e proteja, apoie e console a pessoa que sofre bullying, porque bullying não é só uma brincadeira entre amigos de criança. Bullying deixa marcas para sempre, marcas de ansiedade, marcas de um senso de identidade distorcido. É muito pior do que parece. Então proteja seus filhos, porque é um assunto atual, sério e está acontecendo hoje. Muito obrigado, Felber. Obrigado, Drauzio. Poxa, que prazer, viu? Prazer conversar com você. Viu? Prazer é todo meu.